Aleluia, glória a Deus. Vamos passar para a palavra de Deus, tá bom? Desculpa, amados, o tempo já se foi. Pastor Fernando, ora aqui, pastor, pela palavra. Por você? Amém. 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 Irmãos, eu estava me lembrando de uma coisa, pastor. Quando Moisés estava lá na batalha, ficava duas pessoas, não é? Acho que eram duas pessoas. Uma segurando no braço, é isso, Leandro? E outra no outro braço. Quando o braço de Moisés estava levantado, Israel ganhava, não é? Quando os braços estavam baixos, perdia. Irmãos, a oração dos irmãos por esses homens de Deus, viu? Eles vão estar sempre com as mãos levantadas, espiritualmente falando. Irmãos, e a vitória é nossa. Viu, irmãos? Não é fácil, não. Não é fácil. Mas compensa, né, pastor? Compensa. Pastores que faria tudo outra vez, né, pastor? Glória a Deus. Irmão, nós estamos abençoados, irmãos. Temos homens de Deus, não é? Este rapaz aí, não é? Leandro, jovens, pastores jovens, mas, irmãos, com mentalidade, com caráter de gente de idade. Viu, irmãos? Eles não brincam em serviço, não. Eles fazem as coisas sérias. Continua assim, Leandro, pastorando. Jesus está muito feliz, viu, com vocês, eu tenho certeza. Pai, aqui está o teu servo, meu Pai, teu ungido. Oh, meu Deus. Ele tem feito, Senhor, aquilo que tu tem mandado. Pai, use o teu filho, fale conosco, Senhor, uma palavra do céu. Sim, Pai, nós estamos aqui com o coração aberto para ouvir. Então, Pai, usa para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, amados, glória a Deus. Santo é o Senhor. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos? Aleluia. Irmãos, você crê que essa palavra, a palavra que foi para aqueles que foram antes de nós, é para você também, amados? É para mim? Nós devemos tomar posse disso, amados. A palavra que foi para os homens de Deus, amados. Irmãos, ela é para nós, amados. É tanto que eu já falei aqui, nós já falamos, sabe, né? Que as pessoas, elas são curadas assim, porque crê, porque tem homens, tem mulheres, amados, que estão orando, irmãos, por aquelas vidas que estão ali, com seus nomes no caderno, e aqueles que também não estão, amados. Porque quantas pessoas que não estão com o nome ali, e nós oramos, e nós vemos o milagre de Deus. Mas vamos lá, amados, abrimos as nossas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 9, amados. 9. Lucas 9, a partir do versículo 1, amados. Olha o que diz lá. Glórias a Deus. Diz assim, havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade. Vamos de novo, amado, do começo? Vamos lá. Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhe poder e completa autoridade. Amados, mais uma? Vamos lá, de novo, amados, olha lá. Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhe poder e completa autoridade. Irmãos, eu acho que ainda dá para ir mais umas 15 vezes ou mais, amados. Aleluia. Vamos de novo? Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhe poder e completa autoridade. Nós não vamos mais 15 não, tá bom? A gente vai continuar. Para expulsar todos os demônios, assim como para realizar curas. E nós falamos, amados, que nós temos crido que essa palavra que foi sobre a vida dos 12 lá, amados, é para nós também, não é isso? É tanto que nós temos orado, pedido em nome de Jesus Cristo. O Senhor já curou câncer no meio de nós. O Senhor já curou problema no rim, problema no fígado, problema no sangue. Irmãos, e o Senhor vai curando aí para a honra e glória do Senhor. Aleluia. De novo, amados, havendo Jesus convocado os 12, irmão, concedeu-lhe poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizar curas.
Vamos continuar. Igualmente enviou-os para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Ele orientou: nada leveis convosco pelo caminho, nem bordão, nem mochila, nem viagem, nem pão, nem dinheiro, e nem mesmo uma túnica. Por quê, amados? Porque o Senhor, irmãos, era o que iria cuidar, amados. Igreja, mas nós acabamos de ler, amados, que o Senhor, irmãos, concedeu a eles, amados, poder, irmãos, e autoridade, amados. Igreja, essa condição, ela precisa entrar em nós. Por quê, amados? Porque nós esquecemos daquilo que o Senhor, ele revelou pela sua palavra. O Senhor fala uma coisa, amados, e nós tomamos posse ali da bênção e tá, sabe, afiado, de maneira que a gente colocava em prática, em ação, naquele momento, mas daí passa 2, 3 dias, amados, se esquece, amados. Irmão, se de repente te perguntasse o que foi ministrado na quarta-feira da semana passada, no domingo, sabe? Irmão, já não saberia. E se colocar algumas coisas mais para trás ainda, ó, lembra aquele culto que foi ministrado, que foi uma bênção? O que foi falado lá? Irmãos, se esquece, amados. Irmãos, mas nós acabamos de ler que o Senhor, irmãos, ele concedeu aos apóstolos, irmãos, ele deu a nós também, amados, poder, irmãos, e autoridade, amados. E o mal, ele sempre está se levantando, amados. Hoje na igreja, sabe, sempre se fala, puxa, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Mas pouco se vê que o Senhor te deu poder e autoridade. Irmãos, para quê? Para expulsar, irmãos, todo demônio, amados. Quando o negócio começava ali a parecer estranho, a Bíblia fala assim que o Senhor te deu poder e autoridade para você expulsar, amados. Irmãos, e quando nós vemos o Senhor falando que Ele deu a nós poder e autoridade, irmãos, e nós começamos a olhar essa condição sobre a vida daqueles que foram antes de nós, quem tentou de qualquer jeito não deu certo, amados. Mas aqueles que prestigiaram a palavra de Deus e andaram pela palavra de Deus, irmãos, aniquilando o eu, amados, e deixando com que a palavra seja autoridade, irmãos, eles andaram, amados, em poder e autoridade, amados. A Bíblia diz lá no Velho Testamento, amados, que se tinha uma condição, né, e eles usavam ali o urim e o tumim para testar sorte. O que será que Deus quer? De repente hoje seria o cara e coroa. Você cata lá, você escolhe o que? Eu escolho isso. Eu escolho o cara, então. E lançava a sorte. Irmãos, essa condição, amados, era lá no passado, amados, por meio do turim e do urim. Era lançado a sorte. E naquele tempo Deus falava assim, amados. Grandes coisas aconteceu por meio de as pessoas entender que Deus estava dando um sim ou Deus estava dando um não por meio daquelas pedras. Mas daí quando se vê em nós hoje, amados, o Senhor diz para você que Ele te deu poder e te deu também, amados, a autoridade, amados. E esse poder e autoridade que o Senhor te deu não é que de nós, irmãos, de repente vai sair raio, relâmpago. Não, amados. É que de acordo com o que nós comemos do Senhor, meditamos na Tua palavra, amados, o Senhor dá a nós, irmãos, a condição que por meio de poder e de autoridade, irmãos, nós atuemos, amados. Para a glória do Senhor, irmãos, e para a satisfação nossa, amados. Por quê? Porque o Senhor diz que Ele te fez inteligente, amados. O presbítero diz aqui, sabe, está com falta de sabedoria, então pede. Irmãos, e onde é que se encontra isso, amados? Onde que Deus, Ele manda nós pedir autoridade? Será que é por meio do servo dele? O presbítero tem um negócio ali no coração, uma palavra que ele usa para a sua vida, que a gente tem que pedir sabedoria para Deus. Não, amados, está aqui, amados. O Senhor fala assim, pede de mim, pede e eu te darei sabedoria. Irmãos, e a sabedoria do Senhor, irmãos, ela se resume, irmãos, em poder e autoridade, amado. O cara está tão cheio de Deus, a mulher do Senhor está tão cheia de Deus, amados. Irmãos, por meio, amados, dessa palavra, irmãos, que demônios têm que sair, amados. A enfermidade, ela tem que cair por terra, irmãos. Irmãos, por meio da sua boca, irmã, é sim ou não de acordo com o Senhor, irmãos, não é sorte, amados. Não é sorte, não é jogar o cara e coroa, sabe? Não, amados. É o Senhor te encher do Espírito dele e ser um sim
sim ou não. E o que passa disso, a Bíblia diz, amados, que é procedência maligna, amados, para a honra e glória do Senhor. Irmãos, vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia? Em Atos Apóstolos, capítulo 1. Abre lá comigo, amados. Aleluia. Nós acabamos de ler Atos 9. Olha que condição, ó. Lucas 9, né? Isso mesmo. Então, Atos Apóstolos, capítulo 1. Vai lá comigo, amados. Irmãos, o Senhor, irmãos, Ele tem surpresa para nós, amados, por meio da palavra dEle. Quase agora aqui eu estava falando com o pastor Fernando falando comigo, falando assim, ô pastor, sobre a palavra, eu nunca vi daquele jeito. Irmãos, eu também não, amados, eu nunca vi. Mas Deus, irmãos, Ele nos dá o privilégio de nos colocar, irmãos, na história, amados. Para que nós entendamos, né? O Senhor revela nas madrugadas. Faz o teste, Senhor, eu queria louvar o Senhor domingo. Senhor, eu queria falar algo da tua parte. Irmãos, o Senhor, Ele coloca coisa, amados. Quantas vezes nós falamos assim, Senhor, ó, eu estou com um versículo aqui no meu coração. De repente tem 50 pessoas na igreja, 40. Eu estou com um versículo no meu coração. Se me chamassem, eu leria ele. Daqui a pouco, irmão, você vem aqui ler. Daí você, puxa, eu acabei de falar com o Senhor, provavelmente eu não seria chamado, mas está aqui. Por quê, amados? Porque Deus, amados, Ele sonda, amados. O Senhor, Ele nos coloca, o Senhor, Ele nos abençoa, o Senhor nos coloca numa condição, amados, de abençoar, amados, por meio de uma palavra. Vamos lá, Atos Apóstolos, capítulo 1, amados. Vamos ler do 1 ao 4, por enquanto, ou ao 5. Diz assim, ó. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. Deixa eu ver que hora que é. Amém. Até o dia em que foi elevado ao céu, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Irmãos, de novo, amados, está acontecendo aqui, meu irmão, coisa grande, amados. A Bíblia diz que Jesus morreu, mas ressuscitou. Agora o Senhor está aqui ressuscitado, amados. Amém? Vamos lá. A partir do 2. Até o dia em que foi elevado ao céu, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas incontáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhe por um período de 40 dias, seguindo-os e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Então você imagina, amados, Jesus glorificado, amados, no meio do povo, irmãos, ensinando, amados. Igreja, não era qualquer coisa, amados. Irmãos, de repente você diria, puxa, como que eu queria estar lá? Eu queria estar sendo ensinado pelo Deus ali, ó, e apalpá-lo, irmãos. Só que essa condição, amados, ela é sobre a sua vida sim, amados. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Certa ocasião, enquanto ceava com ele, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, ao qual se lhes salientou ele. De mim ouviste. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentre poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então o Senhor alerta eles sobre essa condição, que é para eles estarem lá, né, para serem cheios, que era principalmente, amado, para esperar. Irmãos, até então, irmãos, eles estão sendo ensinados, irmãos, de novo, amados, pelo próprio Deus, amados. Quando o Senhor já havia dado a eles poder e autoridade, o Senhor está ensinando eles. Vamos lá, vamos continuar. Ó. Então os que haviam se reunido consultaram, Senhor, será esse tempo que restaurará o reino de Israel? E ele afirmou, não vos compete saber a época das datas do Pai, que o Pai estabeleceu pela sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o Senhor ainda continua falando, ó, vocês têm que ficar aqui, ó, e receber poder.
e virtude. Vamos continuar. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles contemplavam, até que numa nuvem encobriu a vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto dele 2 homens vestidos de branco, e lhe comunicaram: homens Galileu, por que estáis contemplando as alturas? Daí seria assim: ei, vocês que foram revestidos de poder e autoridade, vocês que estiveram com o Senhor, comendo, conversando com Ele, por que vocês estão parados? Vocês não entenderam nada? Irmãos, a condição era essa, amado. Esse Jesus dentro de vós foi levado ao céu, retornará ao mesmo modo como viste subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiu a um grande aposento, onde hospedaram. Estava presente Pedro e João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, filho de Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram, unânimes em oração, juntamente com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naquele dia, sendo o número de pessoas ali reunidos cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: irmãos, era necessário que cumprisse as escrituras que o Espírito Santo prediz por meio da boca de Davi, acerca de Judas, que servia de guia ao que prendera Jesus. Ele foi contado entre os nossos e teve parte nesse ministério. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo e ali caiu a cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras todas derramaram. Vamos continuar. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que na própria língua deles, essa terra passaram a ser chamada Alcedama, que significa campo de sangue. Portanto, continuou Pedro, está escrito no livro de Salmo: fique deserto teu lugar e não haja ninguém que habite, ainda que outro ocupe esse lugar. Irmãos, depois os irmãos vão ver por que eu estou lendo tudo, tá bom? Vamos lá. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo esse tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós. Glórias a Deus. Então Pedro, ele começa aqui, amados, dá uma ideia. Irmãos, de repente tomando posse ou achando, sabe, de autoridade, alguma coisinha, que se tinha sim autoridade, mas daí, irmãos, se tem a condição de tomarmos cuidado, irmãos, até com a autoridade que expôs sobre as nossas vidas, porque qual que é a vontade do Senhor? Vamos lá. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado entre nós no céu. É fundamental que um deles seja conosco testemunha nessa ressurreição. Então propuseram 2 nomes, chamados Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, afirmaram: tu, Senhor, que conhece o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes 2 homens tem escolhido para assumir vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Então eles pegam esses 2 homens, amados, depois de conhecendo, tentando usufruir do poder da autoridade, irmãos, e quer levantar esses 2 homens, amados, como apóstolos, amados. Igreja, de repente, sabe, parece que não tem problema. Parece que as coisas estão indo tudo certo, de acordo com a vontade de Deus. Eles consultam o Senhor. Irmãos, eles estão no templo orando, amados, jejuando com as irmãs. Irmãos, mas vamos lá. E em seguida lançaram o quê? Sorte, irmãos. Quando Deus, amados, Ele deu a nós, irmãos, poder e autoridade, amados. Irmãos, em seguida eles lançam sorte, quanto a eles a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Irmãos, eles lançam sorte sobre a vida do servo do Senhor, que até então parece
sabe, não causar problema nenhum, parece ser certo, e levanta ele, amados, como apóstolo, amados, mediante, irmãos, a sorte. De repente, cara ou coroa, quando lá no passado, quando se usava o tuminho, o turim, uma prática antiga do testamento, o Senhor vem aqui agora, irmãos, o Senhor dá um meio que basta, e fala assim, ó, a partir de agora é por meio de mim. Irmãos, bem certo é que o Senhor, irmãos, ele não despreza o Velho Testamento, amados. Mas nós sabemos, amados, que agora é por meio de Jesus Cristo, amados. Ah, pastor, está muito bagunçado. Ah, é? Então vamos lá, então, amados. Abra sua Bíblia lá, então. Vamos lá. Em Atos Apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 8, amados. Oh, amados. O pastor falou algo ali, amados. Irmãos, nós precisamos, amados, em nome de Jesus Cristo, irmãos, deixar que o Senhor, Ele fala conosco, amados, por meio da palavra dEle, porque essa palavra, irmãos, ela tem autoridade. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor é santo, 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 amados. Aleluia, glórias a Deus. Isso, Atos 8. Saulo estava digno de glória. Aleluia. Desculpa, Atos capítulo 9. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, em Atos capítulo 9 é falado assim, ó, que o apóstolo Paulo, ele vai para perseguir a igreja. O Senhor derruba ele de cara, irmãos, no chão, amados. E fala para ele, ei, o que você está fazendo, meu? Você está querendo me perseguir? Quem está aí? Quem? Sou eu, Paulo, Jesus, a quem tu persegue. Daí, ô Senhor, não quis te perseguir, não sabia. Irmãos, ele estava todo errado, amados, defendendo uma causa que ele diria, irmãos, e muitos diriam, uma causa santa, amados. Daí agora ele entra em Damasco e está lá cego, deitado, orando. Daí o Senhor chama Ananias e fala assim, Ananias, vai lá, Ananias. Ó, o versículo 11, amados, de Atos. O 11 diz assim, ó. Então o Senhor lhe disse, apronta-te e vai à rua que se chama Direita e procura a casa de Judas, por um homem de Tarsus chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. Olha aí, amados. E acabara de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproximara, ele punha as mãos para que volte a enxergar. O rapaz, amados, ele estava ali, amados, orando, irmãos, o Senhor já estava ali revelando, irmãos, sobre a vida dele. Daí o 15 diz assim, ó. Porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois é para mim, glórias a Deus, instrumento escolhido, irmãos, o Senhor, amados, escolheu ele. Pois ele é para mim instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante dos gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe é necessário sofrer por causa do meu nome. Irmãos, o Senhor, amados, escolheu ele, irmãos, como apóstolo, amados. A gente lemos ali quase agora, ali atrás, que os irmãos lá, irmãos, por boa vontade, amados, visando bem, eles lançam a sorte e falam assim, ó, esse aqui, ó, é apóstolo com nós. Irmãos, mas daí agora nós vemos, amados, o Senhor o escolhendo como apóstolo, amados. Irmãos, não é pouca coisa, amados. Glórias a Deus. O Senhor o escolhe como apóstolo, amados. Agora a gente vamos lá para Coríntios capítulo 15, amados. 1 Coríntios capítulo 15, olha lá. Irmãos, é só a palavra de Deus, amados. Não é a minha palavra. Não é aquilo que eu escolhi e queria de repente, sabe, por meio daquilo que eu escolhi, eu vou trabalhar tal, sobre essa palavra e dar uma palavra abençoada para os irmãos. Não, amados, é só a palavra de Deus. Vamos lá.
Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, ao qual também recebeste, e no qual estáis firme, por meio dele também sois salvos, desde que vos apaguei com convicção a palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmitiu foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme a Escritura. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu igualmente a mim, amados. O apóstolo Paulo fala, como a um que nasceu fora do tempo. Porque para o Senhor, amados, não tem essa de nós ter nascido agora, irmãos, e Ele não revelar sobre nós a sua glória, amados. Oh, aleluia! O apóstolo Paulo, ele atesta, irmão, que ele foi nascido fora do tempo, amados. De acordo com o conhecimento, irmãos, que se tinha outrora, de acordo com aquilo que os apóstolos levantam e falam assim, ó, esse aqui viu Jesus. Por quê? Porque ele é, de repente, da minha idade, ele estava junto. O apóstolo Paulo, irmãos, ele fala que ele foi depois, amados. Dizendo, irmãos, que sobre a nossa vida se tem a mesma autoridade, amados. Oh, aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Pois sou o menor de quem, amados? Olha lá. Eu sou o menor dos apóstolos, amados. Aleluia, glória a Deus. Nem mereço ser chamado de apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Aleluia. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Humilde na presença do Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estive completamente cheio de razão naquilo que eu defendia, mas hoje eu entendo que tudo aquilo era esterco, amados. Eu sei que é pesado, amados, mas ele coloca essa condição, dizendo que ele cata tudo aquilo e joga fora, e ele tende agora, irmãos, conhecer tão somente a Cristo, amados. Irmãos, foi falado aqui no começo que nós fomos revestidos, irmãos, de poder e autoridade, amados. Irmãos, o servo do Senhor, ele foi revestido de poder e autoridade, e os sinais seguiam ele, e segue todos aqueles que crerem no nome do Senhor, amados. O nosso Deus, ele é tremendo, amados. Não tem essa de nascer fora do tempo. A Bíblia fala que aqueles que foram antes do Senhor, o Senhor também foi até lá, irmãos, para proclamar o Evangelho, irmãos, até onde esse Deus vai, amados. Oh, aleluia, glórias a Deus. Será que tem, irmãos, finito para ele? Senhor, o Senhor pode vir até aqui, daqui o Senhor não pode passar, Senhor. Não, amados, o nosso Deus, ele é tremendo, irmãos. Ele vai onde de repente diria, aqui o Senhor não trabalha. Não, ele trabalha, ele é até especialista nisso daí. Santo é o Senhor. Vou ler o 10 de novo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, assim diz o apóstolo Paulo, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, os apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Agora eu pergunto, é difícil servir a crente, irmãos, quando servir a Deus, quando se tem essa condição? Se a minha condição de servir a Deus, ela não passa de condição humana, irmãos, é difícil, amados. Vai ser necessário que o Senhor me pegue em cima do cavalo e me derrube de cara no chão, amados. Como foi sobre a vida do servo do Senhor. Mas o servo do Senhor aniquila todas as coisas e agora diz, pela graça de Deus, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Porquanto, quer tenha sido eu, quer tenha realizado eles, é isso que pregamos e nisso que creste. Oh, irmãos, essa palavra ela tem que estar em nós, irmãos. Nós devemos, irmãos, sabe, mastigá-la, entendê-la, pedir, ô Senhor, queria tanto entender isso daí. Senhor, me ajuda. E o Senhor, amados, ele dando ali, irmãos, a condição, amados. Irmãos,
teria e tem, irmãos, a condição de cada palavra, irmãos, ela ter a sua devida revelação pessoal, amados. Porque o Senhor também não sai, sabe, abrindo aí de qualquer jeito. Não, irmãos, a revelação pessoal que é o suficiente para nós tomarmos posse da bênção. Esse dia atrás eu vi uma situação, irmãos, onde uma situação humana, onde uma pessoa estava ensinando umas outras pessoas a fazer um gesto, e ele falava assim, faz assim, ó. Só que o pessoal, ele estava acostumado, irmãos, a fazer só de um jeito, irmãos. Então, quando ele pegava e falava assim, ó, você faz assim, o segundo passo é assim, assim, assim. Os pessoal não conseguiam fazer, irmãos, porque eles estavam acostumados de um jeito, amados. E a palavra de Deus, irmãos, ela vem nos instruir, irmãos, a não ficar, irmãos, acomodados. Muito pelo contrário, buscar aprender do Senhor, porque o Senhor tem muita coisa aqui, amados, para revelar para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, irmãos. Pede para o Senhor, Senhor, puxa, de repente eu queria ter entendido mais. Então pede, amados, para o Senhor, que Ele venha revelar no seu coração, e você vai ver que vai ser bênção sobre a vida sua, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos se pôr.